Pessoal, estamos começando mais um Nossa Prosa, mas antes da gente começar esse papo hoje, eu quero agradecer a todos vocês que votaram na pesquisa da Otimiza, que elegeu os melhores do ano de Uberlândia. A gente ficou sabendo que eu, Milton, ganhei de melhor youtuber da cidade de Uberlândia. Um ano de programa, um ano no ar, e vocês me deram essa premiação, que eu fico lisonjeado, e agradecer também todos os convidados que passaram por aqui, atletas, cantores, apresentadores. Vocês acreditaram nesse programa. Agradecer a TV Araguari também, que agora é uma grande parceira do programa. E vida longa. Pessoal, muito obrigado. Então, estamos comemorando hoje um ano de programa e comemorando essa premiação. E hoje recebo, pessoal, um convidado muito especial que eu acompanho, um convidado que sabe de política, sabe de televisão. E ó, eu falo que agora eu zerei o jogo. Entrevistei os jornalistas que eu mais admiro de Uberlândia, entrevistei Bagnete, Paulo Eduardo, Vasti e agora Danilo e Serrei, né? Game over. Acabou o jogo. Bem-vindo, viu, Danilo? Obrigado, Milton. Prazer estar aqui. Um abraço aí ao pessoal, ao público do Nossa Prosa. Eu quero começar te parabenizando. Muito Afinal obrigado. de contas, é um belo reconhecimento do seu trabalho, pessoal aqui da TV Araguari, todo mundo aqui. Mano, não é fácil. A gente que trabalha com televisão sabe que manter isso com essa constância, sucesso que tem, não é assim do dia para a noite. Então você está de parabéns. Muito obrigado. Receba aqui o meu cumprimento e também a todo o público do Nossa Prosa. Muito obrigado. Gente, o Danilo, ele é jornalista, é professor. Descobri que o Danilo também gosta de plantas, faz drinks. Descobri muita coisa de você, Danilo. E hoje a gente vai bater um papo, como a gente tem feito em todos os programas, para vocês conhecerem um pouco quem é o Danilo, para a gente falar um pouco sobre televisão, sobre o jornalismo e as mudanças que ele tem, né? E falar sobre um pouco também de política. E no final vamos brincar de Eu Nunca. Eu quero saber se o Danilo fala a verdade. Já brincou de Eu Nunca? Já tô com medo disso aí. Já brincou com os amigos de Eu Nunca? Algumas pouquíssimas vezes. Tem que falar a verdade, hein, Danilo? Tem que falar a verdade. Todo mundo que vem aqui fala a verdade. Mas pra gente começar, Danilo, eu te apresentei, eu queria que você falasse quem é o Danilo, de onde você é, quantos anos, o que você faz, como que você se apresenta, como é a sua bio lá do Instagram, do LinkedIn. Essa bio é bem profissional, né, Milton? Mas eu acho que você resumiu muito bem. Assim, eu sou um apaixonado por plantas, descobri essa paixão na pandemia, é recente, então. Comecei a fazer drinks em casa também para poder passar o tempo da pandemia, porque a gente não podia sair de casa, né? Mas, assim, eu sou jornalista com J maiúsculo porque eu gosto muito da minha profissão, eu sou apaixonado pela minha profissão, então eu me dedico muito a ela, né? Hoje, eu tenho 34 anos, eu nasci em Patos de Minas, a terra do milho, mas vim para Uberlândia para estudar. Então, eu estudei aqui, me formei em jornalismo aqui, comecei estagiando na antiga Rádio Itatiaia, que tinha aqui em Uberlândia, depois passei para a TV Paranaíba, depois Rádio Educador, e lá completei agora em 2022, 14 anos de casa. Eu já passei por tudo. Comecei estagiário, depois fui produtor, fui redator, fui repórter, fui chefe de redação, talvez tenha sido a função que mais tempo eu permaneci, e agora estou na direção de jornalismo lá do grupo. Que caminho bonito, né, Danilo? Assim, dá um orgulho, eu me orgulho muito. Orgulho eu de me olhar, orgulho né? muito, sim. E saber onde você chegou. E Danilo, você sempre foi comunicativo? O que te levou para o jornalismo? Cara, não. Eu era muito tímido e, assim, a minha família foi contra. Inicialmente, as pessoas falam, não, esse menino não vai ser jornalista. Porque eu morria de vergonha de todo mundo, eu mal abria a boca para poder falar. Quando chegava uma visita em casa, eu corria e escondia. Então, assim, eu tinha todos os precedentes para não ser jornalista, principalmente de televisão, que requer certa desenvoltura e tudo mais. Mas eu gostava muito. Então, assim, lá no fundo, a gente começa a perceber, assim, esses sinais da profissão ainda na infância, né? Então, por exemplo, as brincadeiras que eu fazia com os meus amigos de infância que estiverem assistindo aqui ao Nossa Prosa vão se lembrar. Então, assim, a gente tinha um jornalzinho da rua,
que a gente fazia um jornalzinho, eu peguei um dia, eu desmanchei um som do meu pai e coloquei as caixinhas de som assim, no banheiro para fazer a rádio lá na minha casa. Então, ali eu comecei a despertar que gostava de comunicação e tudo mais. Depois, mais adiante, na escola onde eu estudei a vida toda em escola pública, o ensino médio, fundamental. E a escola onde eu estudei tinha aquela rádio recreio, sabe? Sim, sim. Então, eu fazia rádio recreio lá, e aí eu fui ganhando gosto pro negócio, né? Cheguei aqui, mas por que eu te digo que a minha família foi contra no início? Porque eu comecei a trabalhar muito cedo e comecei a trabalhar no escritório de contabilidade. Então, eu era extremamente burocrata, assim. Eu mexia com folha de pagamento, cálculo, número. Olha, uma pessoa tímida, extremamente burocrata, que ficava de trás de uma mesa, quer virar a chave do nada, se transformar em jornalista, então assustou todo mundo, né? Mas aí as pessoas foram percebendo depois, logo no início da faculdade eu já consegui um primeiro estágio na área, e aí por ali foi e não parei mais. E Danilo, eu pergunto sempre para os jornalistas que vêm aqui, você é o tipo de jornalista que acredita que tem que ter o certificado, que tem toda essa polêmica em torno disso. Qual é a sua opinião sobre isso? Sim, eu sou um defensor nato do diploma, do curso de graduação, por algumas razões. Primeiro que eu vivi a graduação. Sim, e faz toda a diferença, né? Quando você vive a graduação, você sabe. É claro que a graduação não ensina tudo, não vai te preparar para chegar na frente de uma câmera. Não, isso o que vai dar realmente é a experiência. Mas as bases, os primeiros fundamentos, sabe? Sim. E hoje eu tenho percebido, Milton, cada vez mais essa constante transformação da sociedade, do mundo, que os alunos e os estudantes estão chegando na redação cada vez menos preparados, no sentido de conhecer a dinâmica da sociedade, como é que funcionam os poderes da República. Sabe aquela coisa que o cidadão precisa conhecer? Eu estou dizendo jornalista, não. Para você ser cidadão, você tem que saber o que serve o Ministério Público e o que serve a Defensoria Pública. Porque um dia você pode precisar dessas instituições, né? Então, é isso, assim, eu percebo essa dificuldade das pessoas que estão chegando lá na redação. Então, eu defendo sim, eu acho que a graduação, e eu estou dizendo, talvez nem só a graduação de jornalismo, né, mas o cara que tem uma aptidão para o jornalismo, mas tem uma graduação em direito, já é meio caminho andado. Um dia eu falava isso, eu não sei, eu acho que foi até aqui no Nossa Prosa, que eu acredito, né? Foi com o Paulo, era uma opinião dele também, que as redações elas seriam muito mais dinâmicas e eficientes se tivesse alguém formado em direito para tirar uma dúvida, alguém que tenha uma especialização em política, porque não é porque você é jornalista que você tem que saber tudo, né? Ter um da área da saúde, porque às vezes acontecem coisas técnicas que se tivesse um profissional de cada área, tornaria mais fluido o processo. E eu acho que vai caminhar para isso as redações do futuro. Não só por essa necessidade, como também pelo enfraquecimento dos cursos de comunicação país afora. Né? Aqui em Uberlândia, a gente ainda tem uma instituição privada, mas na outra já fechou. A UFO, ela tem uma pegada muito acadêmica, ela forma seus profissionais para seguir a carreira acadêmica. Então, a gente está percebendo, o alunado que está chegando, eles não querem propriamente o jornalismo, sabe? Eles querem ser produtores de conteúdo e tudo mais. Então, talvez, se a gente diversificar essa qualidade profissional das redações, a gente vai ter um êxito maior e vai ter como abarcar esses profissionais que, por exemplo, se formam em direito, sociologia, filosofia e tudo mais, mas têm uma aptidão para a comunicação, né? Concordo. Eu acho que esse é o caminho que a gente percebe mesmo, né? E, Danilo, conta assim pra gente. Você falou da sua trajetória, você começou como estagiário. Durante todo esse caminho você foi produtor, né? É apresentador ainda também e hoje diretor. Qual dessas experiências te marcou mais, assim, nesse caminho? Olha, é claro que a vida do jornalista começa na reportagem. Então, você que é o jornalista mesmo, é repórter, que é o contador de histórias, assim, de estar com as pessoas, contar as histórias das pessoas, a vida, a sociedade, o que está acontecendo na sociedade. Então, de tudo que eu vivi, sem sombra de dúvidas, aquilo que traz mais bagagem para eu estar onde estou,
hoje, vivendo o que eu vivo, foi a reportagem. É estar no contato, no tete-a-tete das pessoas, no dia a dia, Sim. no cotidiano das pessoas, é se encontrar com elas, olhar no olho de quem nos assiste, Sim, sim. de quem, sabe, é aquele arrepio que a gente sente quando ouve uma história muito emocionante. Isso é estar na rua. Esse sentimento de pertencimento, de equipe que a gente tem, por exemplo, com o cinegrafista que nos acompanha nas ruas. Então, sem dúvida nenhuma, foi a minha melhor experiência. E mais especificamente, Milton, quando eu fiz a Patrulha do Consumidor, né? Por alguns anos, eu acho que 6 anos, eu fiz a Patrulha do Consumidor em Uberlândia, que é uma cópia do quadro do Celso Russomano, que é da Record. E aí a gente reproduziu aqui, a gente chamava aqui de fiscal do consumidor. E aquilo ali era uma coisa muito doida, porque uma coisa é fazer isso em São Paulo, né? Outra coisa é fazer isso em Uberlândia, que você amanhã sai para tomar um lanche, conviveu com aquela pessoa que você denunciou. Então, assim, foram experiências muito marcantes, ameaças, medo, tudo que a gente podia viver, a gente viveu nessa situação, né? E Danilo, quando eu preparava aqui, que eu pesquisava sobre você, gente, eu comecei a pesquisar e eu comecei a assistir algumas reportagens que você fez e da Fiscal do Consumidor, inclusive. Era um trabalho bem... Vocês desbravavam mesmo, né? Ia com a pessoa e falava. E teve um que eu assisti do carrinho de picolé. Esse é o mais antigo. E assim, eu fiquei olhando, eu falei, gente, tem que ter muita coragem e é perigoso, né? Essa situação assim. E a gente viveu situações perigosas. Então, assim, é claro que a gente tinha um mínimo de calcular o risco, assim, sabe? Mas sempre o contato com a polícia militar, para caso acontecesse alguma coisa, a gente precisasse acionar, e aconteceu. Mas ali tinha que ter coragem. Primeiro, coragem. Segundo, um mínimo de conhecimento da legislação. Sim. Porque você nunca sabe quem é que você vai encontrar do lado de lá do balcão. Se é uma pessoa muito bem informada, por exemplo, sobre os direitos e os deveres dela, ele pode acabar te embaraçando ali num confronto de ideias e tudo mais. Então, por mais que você esteja certo e tenha convicção do que está fazendo, é importante ter a firmeza, a postura, a segurança. Né, também da lei, de saber. Então, observe que eu sempre andava com um jurista, seja ele representante do PROCON, outra hora um advogado especialista em direito do consumidor, mas sempre havia alguém do meu lado que tinha ali a propriedade da legislação, porque advogado eu não sou, então nem poderia exercer tal função. Mas esse jurista, ele dava esse respaldo necessário. Agora, ocorreram situações, por exemplo, teve um caso que a gente foi contar, eram moradoras do São Jorge. Elas tinham ganhado a casa da prefeitura, ganhado nada, né? Conquistado, porque aquilo é muito difícil. Conquistado aquela casa do programa Minha Casa Minha Vida e tal, e as casas são entregues assim, limpas, né? Então, eles fizeram um muro e contrataram um serralheiro, vizinhas, lado a lado. Contrataram o mesmo serralheiro para fazer o portão. Esse serralheiro ficava na Morada Nova. E elas pagaram a entrada e não tinham, e ficaram esperando para pagar a segunda parte. Acontece que tinha 1 ano e meio, o cara não atendia as ligações, não dava sinal de vida, e aí a gente foi até ele, né? Chegou lá. Na hora que a gente chegou no Morada Nova, ele percebeu, porque a gente chegou movimento de câmera, aquela coisa toda, né? Então, ele percebeu, ele saiu, arrancou com o carro e fugiu. E aí a gente ficou lá, na serralharia, com a porta aberta, a gente não sabia o que fazia, porque ficamos naquela situação. Passou um pouco, ele voltou. É como quem que iria vingar, sabe? Só que aí a gente já tinha acionado a polícia militar e a polícia militar chegou minutos depois. E aí, onde que o senhor foi? Não, eu ia fazer uma coisa. Que coisa que o senhor ia fazer? Aí depois disso, ele começou a ligar na redação, tentava falar comigo. Meu Deus. Você já acabou com a minha vida mesmo? Não, eu acabei com a vida de ninguém. Ele não estava cumprindo com o compromisso que ele fez. Se ele tivesse cumprido, né, não tinha necessidade de ir lá, né? Mas aí depois isso sumiu, se dissipou e tudo mais. Agora, teve outros episódios que nos levou para a justiça, por exemplo. Teve um episódio, Milton, assim, é impressionante como que o consumidor ele é lesado, prejudicado. O cidadão comprou uma passagem para ir para São Paulo.
era de uma companhia que não tinha guichê, aquelas companhias que o ônibus passa lá e pega os passageiros. Então ele comprou a passagem, ele estava no saguão da rodoviária. Cadê que o ônibus passou? Nada. Ele ficou 12 horas aguardando o ônibus na rodoviária, o ônibus não passou e a mulher que vendeu vazou. Aí tudo bem. Passou um dia nada, outro dia nada, no terceiro dia ele ligou pra gente, falou, olha, eu preciso receber a minha passagem, já que eu não viajei, tive prejuízo com a viagem que eu não fiz, eu quero o dinheiro de volta. Chegamos lá na rodoviária. Para começo de conversa, quem estava no guichê era o filho dela, o menor de idade. Nossa, então já começou assim, tudo errado. E essa mulher ficou louca e meteu a mão na câmera e gritou e sapateou e papapá. Mas depois do show, do espetáculo, nós tivemos que questionar fiscais da ANTT, que é a Agência Nacional de Transporte Terrestre, para ver por que essa passagem foi vendida ali de forma irregular. Então, assim, é um grau de complexidade imenso. E aí, nesse tete-a-tete lá no fim, ela pagou a passagem. Só que depois ela levou a gente na justiça. Como se ela tivesse razão. E assim, a sentença do juiz é um negócio de se colocar numa moldura, assim, porque o juiz colocou, olha, quem tinha que ter procurado a justiça era o consumidor, não a senhora. Então ele, assim, além de negar o pedido dela, ainda deu um sabão. Lição, né? Mas assim... E durou muito tempo o programa, assim? Cara, eu acho que foram 5, 6 anos. Era um quadro, né? Era um quadro do Balanço Geral. E só acabou por minha pura falta de tempo mesmo, porque... Porque é legal, né? A gente tinha muito caso, assim, mas... E o pessoal procurava mesmo. Muito, e demanda, assim, demanda um esforço de trabalho enorme. Tinha que ter alguém da produção para ficar recebendo as denúncias, verificando, averiguar, ligar, fazer contato, apurar. Então, além disso, tinha que ter o advogado, tinha que compatibilizar a agenda do advogado com a minha. E aí você começa a assumir outras responsabilidades e acaba levando para outro caminho. Mas, assim, eu tinha um prazer enorme de fazer esse quadro. Muito legal. E, Danilo, hoje você é diretor de jornalismo. Qual é a sua função hoje, além de apresentar o Política Cruzada? Sim, hoje, desde janeiro desse ano, janeiro de 2022, eu assumi a direção de jornalismo. Eu já estava na TV, na época, há 13 anos e alguma coisa. E... desde então, há 6 anos, eu ocupei a chefia de redação. A chefia de redação é um cargo de apoio do diretor de jornalismo. Então, eu já tinha ali a experiência de lidar com as pessoas, com as operações, com os programas, o editorial. E aí ocorreu uma mudança na gestão da empresa, que passou a atuar mais na governança corporativa. E o meu diretor tornou-se superintendente. Com a vaga dele aberta, me convidaram para assumir essa vaga. Estou lá 1 ano, estou fazendo agora, um desafio enorme, mas ainda tem muita coisa pela frente. Tenho certeza que uma pessoa jovem, que tem essa vivência toda, está fazendo um ótimo trabalho. E Danilo, o diretor, ele fica inserido na redação, como que funciona? Como que é a sua rotina? Você acompanha de perto mesmo as pautas, o que vai ao ar? Tudo. Você precisa ter conhecimento do que está acontecendo até para eventuais respostas, né? Porque o diretor de jornalismo é o responsável pelo conteúdo editorial que é levado ao ar. Então, eventualmente, a hipótese de algum erro jornalístico que é cometido, porque o jornalismo é feito por seres humanos que cometem erros, então acontece. Ou uma situação controversa que requer alguma explicação, por exemplo, ao Poder Judiciário, alguma declaração ao Ministério Público, à própria comunidade, ao próprio público, a gente que tem que estar ali para dar o respaldo e tudo mais. Então, a minha rotina é basicamente essa. Eu chego cedo, a minha posição de trabalho é dentro da redação. Eu fico lá dentro da redação, acompanho tudo que está acontecendo, mas tem uma equipe maravilhosa lá, que não precisa de pai, não. O pessoal já caminha sozinho. Desenrola. Graças a Deus. Danilo, sua redação, antes da gente ir para o comercial, a sua redação, eu pergunto para todos que vieram aqui, diretores de jornalismo, que tem essa vivência, sua redação é mais silenciosa ou é uma redação mais barulhenta? Nossa, como que é a sua? É um barulho infernal. Aquele povo gosta de um barulho. Meu Deus do céu, tem hora que você tem que falar, gente, o que está acontecendo? Vocês estão aonde?
Né? Mas assim, eu acho que a criatividade também vem disso, vem desse tumulto, desse movimento, então eu não acho ruim. Eu gostei dessa resposta. É porque eu já visitei algumas TVs, né, dos meus amigos e observei que existe diferença. Eu cheguei em algumas que a redação era toda silenciosa, eu fiquei até com vergonha porque eu falo alto, né? E já cheguei em outras que estava todo mundo conversando e aí o responsável falou, não, Milton, eu gosto de redação, é assim, quando eles estão calados demais, tá alguma coisa tá errada. Algum problema. Mas o nosso depende também do perfil do jornal. A redação da tarde, dos jornais da tarde, o Cidade Alerta e o Jornal Paranaíba, é mais comedida, mais silenciosa. Agora, do Balanço Geral, da Venenosa, do Manhã Total e do Balanço Manhã, é um escândalo. Legal demais. Gente, eu vou chamar os comerciais, mas não sai daí não, que a gente já tá voltando para continuar esse papo. O ano está acabando e a Ótica Nacional mandou avisar que tem muitos prêmios para você que é cliente. Fazendo suas compras acima de R$400, você tem direito a um estoura-balão e todos os balões estão premiados. E você ainda ganha um cupom para concorrer a R$1.000 em dinheiro. Aproveite esses últimos dias e vamos renovar a armação para o próximo ano. A Eletromóveis é sua loja amiga durante todo o ano, mas nesse final de ano ela caprichou nas ofertas, veja só. Hoje eu vou falar para vocês quais as vantagens da energia solar. Menos gasto, sustentabilidade, rápida instalação, sistema confiável, não faz barulho, manutenção simples e agrega valor na revenda do imóvel. Quer conhecer mais sobre energia solar? Entre em contato com a Prata Engenharia, com escritório aqui em Uberlândia e na cidade do Prata. E eles fazem financiamento próprio. Pessoal, voltamos. Viram que dicas legais? Todo mundo seguindo, hein? Esses comerciais aí, gente, são selecionados para vocês. Gente, vamos aqui, ó, Danilo. O que você mais se orgulha desse um ano que você está como diretor? O que aconteceu? Qual foi a mudança que você conseguiu fazer ou que você conseguiu manter que você considera um feito que te dá orgulho? Ai, menino, não me faça isso que eu vou ficar igual político aqui. Né? Mas assim, são coisas que nada a gente faz sozinho e tudo, inclusive ideias, projetos, dando continuidade ao trabalho do Rogério, porque eu trabalho muito em parceria com ele e foi ele que deu assim, os primeiros passos, né? Eu costumo dizer que quando ele chegou lá era tudo mato e aí já tinha casa quando eu entrei. Mas, assim, a gente fez na estrutura física bons investimentos, por exemplo, de uma redação nova para dar mais estrutura para o nosso pessoal, equipamentos novos para os nossos cinegrafistas e repórteres trabalharem na rua. Mas também nós tivemos a estreia do Balanço Geral amanhã com a Merie. Inclusive, você tem que convidar ela para vir aqui. Mesmo. A Meire é uma pessoa fantástica, ela é de Uberlândia, de Ituiutaba, na verdade, mas fez carreira em Uberlândia e depois ficou um tempo em São Paulo. Estava há 10, 12 anos em São Paulo, trabalhando na Record. Trabalhou com o Marcelo Rezende, com o Gugu, com o Gotino, e aí veio para cá porque ela queria uma vida mais tranquila, com a família, no interior. E está fazendo um trabalho maravilhoso. O Balanço Geral amanhã abre a programação jornalística da TV Paranaíba às 6h30 da manhã. Miltinho, a gente tem jornalismo ao vivo 7h30 por dia. Nossa! É muito conteúdo. É muito então, mesmo. 6h30 já começa com a Merie, logo cedo. E é um produto que foi gestado especialmente quando eu comecei. Desde eu assumi em abril, em janeiro, e de janeiro a abril a gente ficou trabalhando nesse projeto. Então, assim, foi contratação de equipe, a montagem do programa, da estrutura, do editorial. E no segundo semestre, eu tenho muito orgulho também da equipe transmídia, que era uma coisa que a gente não tinha, era um trabalho assim tímido, sabe? E a gente passou a dar um foco maior. Hoje são 8 pessoas trabalhando de cedo até de noite, com conteúdo para as redes sociais. E é muito importante, né? Tem que alcançar esse público que está na internet, né? Também, porque tem muita gente que não nos assiste mais na TV, por razões várias, mas está ali na internet acompanhando o que a gente vejo que a TV Paranaíba está na live ali todo dia, né? Todo dia. Todo dia, tá vendo? Eu acompanho, tô vendo ali o ao vivo no Instagram. Muito importante esse trabalho, Danilo. E vamos lá, responde para mim, sinceridade. Ai. Mas você acha que a TV aberta, ela tá com os dias contados ou não?
Nossa, mas eu te respondo isso com muita tranquilidade. Não, não está com os dias contados. É claro que, com o passar do tempo, há uma migração de público. Mas assim, Milton, vamos lá. Primeiro foi o rádio que ia acabar com o jornal impresso. Não acabou. Depois, a televisão ia acabar com o rádio. Não acabou. Depois, a internet ia acabar com a televisão. Não acabou. Então, assim, eu acho que as mídias são harmônicas. Elas precisam trabalhar com convergência. Uma complementando a outra e entregando aquilo que a outra não pode entregar. Mas nada vai funcionar com tanto êxito de forma isolada. Então, não acredito que a televisão está com os dias contados, mas acredito que ela precisa passar por uma reconfiguração, principalmente de programação, e aí eu estou falando não da programação local, porque aqui a gente é muito limitado sobre a quantidade de tempo que a gente tem e tudo mais, mas as emissoras de cabeça de rede, as emissoras nacionais, elas precisam conseguir identificar aquilo que está sendo mais suscetível para o gosto do público. Então, a gente está vendo, Milton, aqui é um palpite, totalmente palpite, não existe ciência, estudo nem nada, mas um palpite. O público tem gostado muito de TV aberta para jornalismo ao vivo. Porque o jornalismo ao vivo mostra aquilo que está acontecendo na hora. Na hora que está acontecendo ali, aonde ela está. Então, eu acho que isso está chamando a atenção. Aquela programa de auditório arrastado, isso está perdendo força. Inclusive nos domingos. Se você se lembrar, o Domingo Legal do Gugu Liberato, por algum tempo foi primeiro lugar de audiência, confrontando com o Faustão à época. Eles brincavam, 2001, 2002, era mais ou menos por aí. Qual era a programação do Domingo Legal naquela época? Jornalismo. Tinha o helicóptero do Gugu com a Silvana Killing sobrevoando São Paulo e trazendo jornalismo. Era puramente jornalismo. Sim, verdade. Foi o que levou o Gugu para o primeiro lugar de audiência. O Gugu saiu do SBT, foi para a Record, felizmente ele morreu, né? Mas na Record ele já não dava a audiência que ele dava no SBT quando fazia aquele tipo de programação. Então, quer dizer, talvez o público está dizendo assim, opa, entretenimento, eu vejo no streaming, eu vejo no app, papapá. Jornalismo, eu quero ver agora. Aquele horário. É agora, é onde que está a notícia agora. O que está acontecendo Muito legal agora? essa reflexão, assim, eu parei para pensar que realmente faz todo sentido. Mas é aquilo, é palpite mesmo. E a gente percebe essa transformação, né, Danilo? Igual você falou que agora a Paranaíba, ela tem essa equipe, né? A Record, ela tem essa preocupação também de conteúdos que são exclusivos também para a rede social, né? Assim como o Globoplay da Globo, né? E todas as emissoras, elas estão diversificando o conteúdo, né? Um conteúdo para quem... Hoje, por exemplo, a Globo tem novelas que são exclusivas do Globoplay. Então, é uma abertura a um novo tempo, né? Não, e se você observar, Verdades Secretas, que foi uma delas, e agora Todas as Flores, que estão no Globoplay, Todas as Flores repercute mais do que a novela das 9 que está no ar, a Travessia. Inclusive, adoro essa novela. Então, você está vendo? Todo mundo com quem a gente fala isso. Então, quer dizer, é de se enxergar, sabe, as coisas, sentir. Você quer apostar quanto? Depois eu posso voltar aqui para a gente confirmar. Essa novela, Todas as Flores, já vai estar na TV aberta. Sim, com certeza. Com certeza. E vários tipos de conteúdo, né? A gente vê hoje que tem realities que são, inclusive de plataformas. A própria TV Araguari, ela é uma TV de plataforma, né? Que a pessoa, o meu programa, né? A pessoa, ela assiste, tem o dia que ele passa, mas lá dentro da plataforma ela tem todos os programas para assistir qual ela quiser, o dia que ela quiser. Então eu vejo essa evolução e muito positiva. Eu também acho que não será o fim da TV aberta, e eu acho que ela só vai trazer esse plus a mais, né? Eu acredito muito nisso. E nesse tempo, né, dedicado à TV, você consegue enxergar bem uma evolução muito grande na TV Paranaíba especificamente? Nossa, muito, muito. A TV Paranaíba, ela tem várias fases da sua história, assim. Primeiro, ela esteve por mais de 20 anos, se não me engano, 25 anos, afiliada à Band. Depois ela muda a bandeira e passa para a Record. Depois, um tempo de Record, ela começa a estruturar, em 2008, a sua programação local. E eu acho muito importante o jornalismo local. Porque é onde a notícia está, junto das pessoas, as pessoas se veem, as pessoas se identificam com o que está sendo veiculado. Então,
eu entendo que assim, esse valor que tem para a notícia local, o tempo destinado à programação local. Milton, hoje a TV Paranaíba ocupa toda a faixa horária disponibilizada pela rede, são 7h30, como eu disse. Então, quer dizer, é tudo que a rede fala assim, olha, as emissoras afiliadas podem usar isso, a gente ocupa. E, claro, requer investimento, pessoas, criatividade, estrutura, mas respeito, inclusive, ao público da cidade, sabe? Porque a gente está enxergando, o público quer saber do que está acontecendo aqui. Exatamente. É o que eu falo. Aqui no Nossa Prosa, a gente já entrevistou cantores de outros lugares, São Paulo, tudo, mas assim, os programas que dão mais repercussão são pessoas de Uberlândia, as pessoas querem saber, querem conhecer. Então, eu percebo com com um olhar ótimo, esse cuidado da TV local de produzir conteúdo para o povo mesmo, que o povo quer ver, eles querem se ver, né, no jornal, querem saber a notícia que está acontecendo ali no bairro deles, com algo que eles frequentam, então acho isso é o grande diferencial. E eu acho isso importante, inclusive é bom a gente celebrar aqui das outras emissoras, porque cada uma faz seu papel diferente e não menos importante na vida das pessoas, né? Então a Integração, a Vitoriosa, a Band, realizam trabalhos belíssimos, voltados para o seu nicho, para o seu público, para o seu perfil de anunciante, mas é isso, é o valor que isso tem, né? E um ponto positivo que eu vejo na Paranaíba, por exemplo, é que existe a Hora da Venenosa, por exemplo, em outros lugares, mas o pessoal ele quer assistir com a Vasti, com o David, porque tem essa regionalidade, né? Eu vejo que o pessoal de Uberlândia, eles são bairristas mesmo. É porque é do nosso jeito, né? Isso. É que nossa prosa e nosso jeito. Nosso jeito de fazer as coisas é diferente, a forma de falar, o jeito de contar a notícia e a sensibilidade de saber, será que essa notícia aqui vai interessar mais ou menos para o público nosso? Exatamente, exatamente. E Danilo, me responde uma coisa, assim, você, do fiscal do consumidor, lá que ia, investigava tudo lá junto, como que você foi parar na política? Cara, como foi o caminho até a política? Você já gostava? Você sabe que isso também é um negócio que nasce lá na infância. Porque você começa a se envolver com política e mais uma vez a infância. Eu fui, uma das primeiras eleições que eu participei na vida foi no Grêmio escolar. Eu fui presidente do Grêmio. Olha só. Entendeu? Então, é aquilo. Fiz campanha na escola. Inclusive, eu sempre conto isso para meus alunos. Eu sou taxado porque uma das coisas ruins que eu fiz, porque a gente faz coisa boa, mas faz ruim também. Então, uma das coisas ruins que eu fiz enquanto presidente do Grêmio, que eu sou taxado até hoje, foi acabar com o interclasse. Nossa Senhora! Aí virou guerra mundial na escola. Mas tinha um contexto que depois eu conto outra hora. Mas não foi assim, não. Mas foi, de fato, teve que acabar uma época. Mas, assim, então comecei a viver política ali, disputei e tal. A família do meu pai, em Patos de Minas, é uma família muito envolvida com política também. Então, a gente cresce convivendo com isso. Sempre gostei muito, sempre. Eu já fui filiado a partido político. Já foi candidato? Não, candidato não. Mas eu fui filiado para participar das discussões, que eu acho que também a gente quer fazer parte da sociedade, tem que dar alguma contribuição. Depois que eu resolvi estudar jornalismo, eu saí porque aí já era outro caminho, que eu estava seguindo, a minha contribuição seria dada de outra forma. Então, na faculdade, eu comecei a conhecer esse universo do jornalismo político, que é falar de política para as pessoas, no jornalismo. Então, aí eu gostei. Então, assim que eu terminei o curso de graduação, eu fiz uma especialização em jornalismo político, e aí vem atuando. E é fantástico estudar política, né? Para a gente entender as ideologias, como que acontece. Eu gosto muito. Tudo é política. Tudo é política. E Danilo, você concorda que a gente não se discute política, religião e o que é outra coisa? Futebol? Ou tem que discutir? Eu acho que tem que discutir, Tem que discutir, gente. Tem que discutir tudo, né, que graça que tem a vida se não for falar disso, entendeu? Então, assim, agora, discutir é uma coisa, brigar é outra coisa. Tem que saber separar as coisas. Ideia só, né, gente? Assim. Não, porque se não, a gente não discute, não vem as divergências e não nascem as convergências.
isso surge da discussão. Sim. Né? Então, eu defendo que tem que haver a discussão respeitosa, inteligente. A religião é uma situação mais delicada, Sim. entendo eu, porque isso vai muito com princípio. E aí você discutir, debater princípios da individualidade da pessoa é muito difícil. Mas política você pode discutir com pragmatismo, Sim. com educação, pensando em propostas, em ideias, porque são várias que tem, eu concordo sim. E você, fora do trabalho, você discute política ou não? Ixi, fora do trabalho, você não quer nem saber de política. Nada disso, gente. A gente respira isso o tempo todo, sabe? É com você os precisa amigos. estar antenado em tudo, né? Antenado. E assim, Milton, as pessoas nos veem e perguntam também. Às vezes eu tô O que você acha? Essa eleição, então, assim, Nossa foi cruel. Senhora. Pouquinho que eu fui num bar ou outro, chegava, dá licença, você acha que vai ganhar o Lula ou o Bolsonaro? Eu falei, não sei, eu não tenho bola de cristal. Outra hora, num restaurante eu fui, agora, recentemente, um caminhoneiro, era um restaurante num posto, estava viajando, o caminhoneiro me abordou, falou, com licença e tal, até foi muito educado. E aí, você acha que o homem toma posse? Então, quer dizer, é uma ansiedade... Pelo fato de a gente conviver com isso, noticiar isso, viver isso, as pessoas acreditam que a gente tem essa bola de cristal, assim, de saber tudo. E a gente não sabe, porque política está na cabeça das pessoas. Então, assim, saber o que vai acontecer amanhã é muito imprevisível. Agora, o que a gente analisa em política, a gente discute, inclusive fora do trabalho ali, ou com os colegas, os amigos, em casa, são os sinais, os símbolos que a política dá, né? Aquele toque, fez isso, são demonstrações, são gestos, que a gente começa com a experiência e o tempo, vai interpretando esses gestos, mas... E Danilo, você acha que o jornalista ele tem que ser imparcial? Sim, imparcialidade e neutralidade São é uma polêmica, né? É uma polêmica do jornalismo, assim. Eu acho que a imparcialidade é necessária no exercício da profissão, né? Não tem como você estar ali sentado, imagine na política, e essa política tão com a corda esticada que a gente está hoje, qualquer coisa, e isso é muito engraçado. Na época da Dilma e do Aécio, era Dilma e Aécio, tinha os mortadela e os coxinhas. Mortadelas eram os petistas ou as pessoas ligadas à esquerda, porque criou-se um negócio de dar pão com mortadela nas manifestações. E os coxinhas era a galera do PSDB ligada ao Aécio, que contestava o resultado da urna e tal. Eu já fui chamado tanto de mortadela quanto de coxinha. Então depende do que você fala. Você era fala uma mortadela de coxinha. Era uma coxinha de mortadela. Esses dias eu falei, até comentei assim, porque um dia eu postei um negócio e me chamaram de bolsonarista. No outro dia, não, esse aí era esquerda mesmo, era Lula mesmo, tá dando pra ver na cara dele. Falei, gente, vocês se resolvam. O que vocês querem? Vamos aí. Aí eu falei, pelo menos eu saí do estômago, não sou mortadela nem coxinha mais. Né? Danilo, mas você sofre muito hate por trabalhar com política? Assim, muita gente te fala coisas, muita gente vai no seu perfil falar coisas, te manda coisas. Nesses últimos anos isso foi mais. Você responde? Não respondo. Não respondo porque não dá, né? Se você cair nessa pilha, e é aquilo que eu estava dizendo, hoje esse pessoal, defensor, por exemplo, do Bolsonaro, amanhã, quando a eleição já acabou e a posse vier, vai ser, os extremistas da esquerda vão surgir, porque tem extremista da direita e tem extremista da esquerda. Então, assim, é a mesma coisa. A primeira crítica que a gente começar a fazer do novo governo, aí virão os esquerdistas fanáticos te criticando também. Exatamente. E os bolsonaristas que hoje criticavam vão apoiar. E assim vai ser feita a política a vida toda. Mas você recebe muito hate, então? Depende do momento. Assim, eu já no começo desse governo Bolsonaro foi mais porque as coisas estavam mais afloradas. Mas aí depois não, porque também você vai tateando assim, os movimentos, evitem entrar em polêmica muito assim, extremista
vai naquilo que é bola certa, que de fato está comprovado. Eu achei que você ia falar, evito ir na Câmara, por exemplo. Evitei. Você vai? Esse ano eu evitei. Você vai, tipo, em lugares públicos com políticos? Como que é a sua relação com os políticos, Danilo? Não, muito boa. É muito boa. Depende muito, assim, do momento também, né? Eu já tive, mas assim, foi muito engraçado, porque esse ano eu fiquei sem ir à Câmara o ano todo, assim, praticamente. E resolvi agora, em novembro, no início de novembro, eu fui porque estava tendo a discussão da nova mesa diretora da casa. Ah, sim. Na hora que eu cheguei lá... Todo assim, Danilo. Foi uma confusão. Até teve um vereador que subiu na tribuna e falou assim, gente, esse é o efeito Danilo Cacheta. É só de chegar aqui, vocês começam a aparecer. Mas é mesmo, porque dá um movimento, né, na Câmara. E acho que isso não tem a ver comigo, não tem a ver com a imprensa, Sim. na verdade. Mas eu tenho uma boa relação com todos eles, ou com a maioria deles. Tipo assim, já tem determinado momento que você critica um ou a ação de um, Sim. e aquele não vai gostar de você por um tempo. Mas depois ele passa e as coisas se acertam. Mas você vai, então? Vou. Eu converso com todo trânsito, com Filma todos um eles. dia a reação, na hora que você entrar, pede pra alguém filmar. O que eles vão fazer? Gente, eu vou chamar outro comercial e a gente volta com o jogo do Eu Nunca, hein? Todo mundo ligado aqui. Ixi. Se você mora em apartamento, assim como eu, e tem problema com a secagem de roupa, seus problemas acabaram. Na Laundromat você conta com uma secadora self-service também. Além de lavar suas roupas, a secagem é rápida e muito eficiente. Você já sai da Laundromat com as suas roupas limpinhas e secas. E não se esqueça, a Laundromat está localizada no Vila Viseu, no Granja Marileusa. Galera, chegou uma coleção novinha da Santorini na RF Modas. Santorini é uma marca de muita qualidade e tem peças lindíssimas. E agora tem uma novidade, carteiras masculinas e femininas. Corre na RF e já garanta seu look para o ano novo. Eletrônicos de qualidade é na Thiago Informática, a nossa loja queridinha. Hoje eu quero mostrar para vocês algumas opções de itens de beleza que você encontra aqui na loja. Secador de cabelo, máquina de cortar cabelo, escova secadora. Isso e muito mais você encontra sim na loja Thiago Informática. Pessoal, voltamos! Agora a parte que vocês mais gostam. Vamos brincar de Eu Nunca. O Danilo falou para mim que já brincou. Eu tenho medo, gente. Essa parte não dá pra pular, não. Não dá não. Eu ia até te falar, nossa, podia ser um drink do Danilo aqui, que eu fiquei sabendo que você é bom nos drinks, Danilo. Você gosta de fazer? Não, assim? eu me aventuro. Comecei a me aventurar na pandemia. Você acerta, assim, os... É porque, na verdade, Sabe eu não combinar invento, bem? tá? Não invento. Eu copio da receita da internet. Entendi. Não vou mentir. Mas eu tento fazer direitinho, fica saboroso. Decora também. Mas isso dá muito trabalho. Você tem que postar essas coisas, Danilo. De vez em quando eu posto um vídeo ou outro. Tem que ensinar a gente a fazer drinks, gente. Abre um quadro no seu YouTube ensinando a fazer drinks. Mas é gostoso, viu, gente? É uma experiência boa. Você começa a fazer as coisas ali, vai indo, o tempo passa e nem vê. Plantas você já tá expert. Não, assim. não. Você tem muitas? Assim, um pouquinho. Na verdade, eu tenho 30 espécies diferentes na minha casa. E você que cuida de tudo. Eu quem cuido, Nossa. tenho. E eu sou meio doido, assim, eu catalogo elas, assim. Sério? Fulana, ela chegou em casa que dia, porque aí eu meço a durabilidade dela. Sim. Se aquela ali morreu muito pouco tempo, então pode ter sido o lugar, a forma que eu coloquei ela. Só. E tal. Você sabia que tem um aplicativo, né? Que você põe, tira a foto da planta e fala se ela tá precisando de água, não sei o quê, né? Mas eu ainda não acreditei muito nessa tecnologia, não. Eu acho que o aplicativo melhor mesmo é colocar o dedo lá no solo e ver se tá seco. Gente, o Danilo é metódico, é? Não, Qual nem signo tanto. você é, Danilo? Sou leão. Leão. Não sou metódico. Não. Eu vendo ele todo organizado assim, eu falei, gente, ele é de humanas mesmo. Mas não se engane, sou organizado só nas aparências. Danilo, vamos lá então. Você sabe como é, né? Eu falo, se você fala, você bebe e me conta a história, eu nunca. Beleza. Primeira, eu nunca briguei por política. Ixi, eu esse ano saí de uns 5 grupos. Nossa. Então, não, mas eu já briguei, já. Já? Não posso falar que não, né? É porque brigar por política... Não brigar assim, tipo, brigar, mas deu uma discutir política. Sim, porque tá muito intolerante. E aí eu tenho dificuldade com a intolerância, sabe?
assim, principalmente quando começam a usar a política para atacar a minha profissão. Eu não admito. Quando vai falar do jornalista, do jornalismo, esse aí eu sou bairrista, mas eu defendo. Olha, é igual filho, é com unhas e dentes. Eu não admito. Falar do jornalismo, não. E aí eles usam a política para falar do jornalismo. Então, eu já briguei. Twitter, essas coisas. Você usa Twitter? Usa. Uso muito o Twitter, mas não, lá essas coisas eu não brigo, porque eu não entro em conflito. Eles, às vezes, me xingam, discutem e tudo, mas eu entendo que isso é próprio também da rede social, eu não vou ficar lá batendo. Gente, o Danilo é muito pleno, eu choro, eu debato, eu tento fazer a pessoa gostar de mim. Não, não faço isso não. Não. Tem que aprender, viu, gente? Tá vendo, né? Vamos lá. Eu nunca fui surpreendido por um trabalho que eu estava à frente, seja como jornalista ou seja como diretor, positivo e negativo. Já fui. Eu quero nomes dos positivos e negativos dos trabalhos. Não, tô Já, brincando, não, só se quiser. Trabalhos que você fala de, assim, atividades, né? Atividades. Cara, eu não sei nada de esporte. E você já teve que E eu já tive que fazer o Sério? vôlei do praia. E um dia eu falei pro meu chefe na época, eu falei assim, eu não sei se a bola vai para trás ou para frente, eu não entendo disso, entendeu? E assim, é uma deficiência que eu tenho, reconheço que é uma deficiência que eu tenho. Mas entregou a matéria. entreguei, assim, capenga, né? Mas foi uma surpresa para mim, depois não me botaram mais, graças a Deus. Olha aí, gente, seja sincero, que é a melhor saída, né? E positivamente? Você ficou assim, nossa, eu não esperava muito, me surpreendeu, assim. Positivo, eu tive várias situações, por exemplo, para quem trabalha com jornalismo político, você ter a oportunidade de conversar com personalidades importantes da política nacional é muito relevante, porque você vai conseguir extrair dessas pessoas aquilo que talvez um cidadão aqui de Uberlândia não consegue chegar nessas pessoas. Então, por exemplo, eu me lembro, e foi em 2 ocasiões, as 2 eu estava de férias e fui chamado nas férias para poder, a primeira delas, fazer uma entrevista exclusiva com a então presidente Dilma Rousseff. Quando ela veio a Uberlândia, fiz essa entrevista lá no aeroporto, na sala do aeroporto. E, mais recentemente, eu também estava de férias e me ligaram para fazer uma entrevista com o ex-presidente da República, Fernando Collor. Essa já foi em Brasília, e eu fui até Brasília, me surpreendeu positivamente, porque independente se gostem ou não dessas pessoas, do ponto de vista técnico, jornalístico, foi muito relevante para mim. Nossa, muito bom, Danilo. Eu imagino a satisfação que deve. Vamos lá para a próxima. Eu nunca deixei passar um talento ou uma ideia de um quadro ou programa e depois vi dando certo em outra emissora. Já. E aí? Em outra emissora? Tipo, eu queria fazer um programa assim. Aí não fez, não deu muita moral e depois você viu fazendo e falou, era isso. Não, eu acho que programa não. Quadro não. Quadro não, mas às vezes notícia, assim. Uma cobertura que a gente avalia ser menos relevante. Porque tem disso, às vezes você tá acontecendo uma coisa na cidade e as nossas equipes estão empenhadas em outras 2 coisas. Então, você tem que colocar assim, o que a gente vai priorizar? Isso ou aquilo? E às vezes já aconteceu comigo de priorizar o C e o que dá destaque no dia ser o A. Isso é horrível pra gente que é jornalista, é frustrante. O dia? Porque aí depois você tem que sair correndo atrás do prejuízo. Aí já não tem as mesmas coisas que os concorrentes têm, já perdeu o filé da notícia. Então, já aconteceu nesse aspecto. Agora, quadro, programa, não. Não. Repórter também não. Nunca deixou passar. Lá é você que escolhe. Tem um RH, né, que faz a seleção, tem um procedimento, mas eu participo da seleção. Então, assim, nunca deixou passar e depois viu, nossa... Não, pelo contrário. O que eu já vi muito foi o contrário. O contrário, gente nossa ir para outros lugares, porque viram o talento delas com a gente. Olha aí, gente. Vamos para outro, pode beber também. Danilo vai beber todas agora, gente. Esse eu quero saber, eu quero detalhes, porque eu tenho certeza que sim. Eu nunca passei um perrengue ao vivo. Claro, gente. Claro, não tem quem não passe um perrengue. Já, mas tipo um que foi muito perrengue, assim? Cara, assim, eu tô tentando puxar na memória, mas não sei se vocês vão se lembrar, em Uberlândia, teve aquele escândalo dos vereadores, que foram 20 vereadores presos, assim. E aquilo, eu estava assim, muito envolvido naquela história toda, porque era notícia de política, né? Então, eu acordei às 5 da manhã para acompanhar a operação do GAECO, ir na casa dos vereadores, a prisão dos vereadores, aquela coisa e tal.
E depois eu fiquei mais de 40 minutos no ar, ao vivo, na porta do Ministério Público, contando o caso, assim. E é perrengue, porque Nossa. não era só a gente, todas as outras emissoras estavam ali. Então, assim, você tem que sair de um entrevistado, passar para outro, ver se a outra emissora não está ali, fazer a volta, Nossa. aí é cabo, é fio do microfone, é tripé, é gente, é jornalista, é um sufoco. Mas a gente venceu, foi uma cobertura, assim, muito importante para a nossa carreira. Eu já perguntei agora, eu ia falar, eu nunca fui à Câmara. Ah, já. Esse ano, só uma vez, né, Danilo? Esse ano só uma vez, mas eu vou voltar lá ainda, até o fim do ano. Fiquem ligados, viu, pessoal? Fiquem ligados. Vou deixar a câmera lá para filmar a reação de todo mundo. Bomba lá. Agora começa a provar tudo, né? Aquelas coisas que a gente não quer que aprova. Alô, é tudo agora, não é? Nessa época agora, assim, né? Eu nunca... essa eu quero saber, Danilo. Ai. Sincero. Toma cuidado. Sincero. Eu nunca tive que entrevistar um político que eu não gostava. Ixi, mas várias vezes. Todas as... Tô brincando, não. Mas assim, eu vou te dizer, Milton, e isso não porque alguém chegou e falou assim, olha, você vai ser obrigado a entrevistar fulano. Não, mas exatamente. Pelo profissionalismo. Por aquilo que você mesmo disse há pouco, assim, da imparcialidade, sabe? A gente tenta ser imparcial, então por mais que eu não goste, eu também não sou obrigado a gostar de todo mundo. Sim. Eu sou ser humano. Então, assim... Mas como que é? Flui, Danilo? Flui normal, porque ali é sobre o propósito, não é sobre a pessoa. Então, assim, diferente do seu programa aqui, que você quer conhecer a vida das pessoas, né? É diferente, porque ali eu estou tratando de um tema, um assunto. Então, ele está ali para falar daquele assunto. Então, a gente trata eticamente, estritamente sobre aquele assunto, sabe? E uma dúvida que eu tenho do seu programa. Olha, eu aqui tirando dúvidas durante o meu programa. O seu, por ser com políticos, os assessores, eles tentam te pautar? O que você pode perguntar ou não? Não, porque muitos aqui já me conhecem, então nem tentam fazer esse tipo não de pergunta investida. disso. Não tentam. Não. E se me fizerem Aí isso, aí é que eu pergunto mesmo. Eu gosto assim. Não tem sentido. Isso não é Nunca aconteceu usual. assim? Já aconteceu, mas são, às vezes, pessoas mais inexperientes, gente que está começando agora. Fica inseguro, assim, que está trabalhando com político pela primeira vez. Então, tem disso. Mas já aconteceu uma situação de desconforto durante alguma entrevista com algum político, assim, que você ficou extremamente incomodado? Não. Eu acho que eles se incomodam mais do que eu com eles, assim. Ninguém nunca levantou e te largou, não, né? É porque também, Milton, eu não trato eles como, assim, oposição. Eu, jornalista, versus o político. Não é assim. A gente está ali com o mesmo propósito, levar a informação para a sociedade. Às vezes, vai requerer de mim uma postura mais firme, né? Mais contundente, dependendo do assunto, dependendo também de como que a resposta vem. Mas, tirando isso, é sobre propósito. De vez em quando, principalmente agora, com essa política mais exacerbada, os lados, né? A gente tem, assim, aquelas indiretas, aquele recado de ironia e tudo mais, mas aquilo eu acho uma criancice, uma bobagem, eu dou a risada, assim. Então, teve, recentemente, um vereador que foi eleito deputado e a gente mandou a equipe lá para casa, parabenizar ele lá para casa, entrevistá-lo e tudo. Aí eu tinha feito uma matéria no início da vida dele meio negativa, assim, porque contava algumas coisas que ele disse, contrapunha com decisões da justiça, aquela coisa e tal, jornalismo. E aí ele não gostou e tem todo o direito disso, entendo ele perfeitamente de não ter gostado. Estranho seria se ele tivesse gostado, né? E aí ele falou, eu queria agradecer ao Danilo Cacheta, que essa vitória eu devo a ele, dando a entender que aquela notícia negativa do passado deu visibilidade a ele. Eu disse, vereador, vamos comemorar, para com isso, comemora aí com a sua família, o senhor ganhou, seja feliz, agora, e o jornalismo vai continuar existindo, seja aqui na Câmara, seja na Assembleia Legislativa, seja na Câmara Federal, vai continuar existindo, quer eles queiram, quer não. Então, e a TV, ela te deixa bem livre para você convidar quem você quiser para o seu programa, ou eles te pautam também, tipo, não chama de tal pessoa que é muito polêmico, não chama, é bem livre mesmo.
Você é o seu chefe, né? Não, mas esse assunto, Milton, é mais a gente que sente assim, sabe? Tem que enxergar o momento, tem que enxergar a relevância que aquela discussão tem para a sociedade. E o cálculo que a gente faz é esse. Entendi. E... Tá, vamos seguir. Esse assunto é muito bom. É porque eu ia te perguntar. Não, eu vou perguntar sim. O Gustavo já me levantou, mas eu não tô vendo ele ali, não. Corta isso, tá, Gustavo? Danilo, já aconteceu de você entrevistar um político e você, quando fez uma pergunta técnica, você percebeu que a pessoa nem sabia o que era, tipo, não tinha um preparo para aquilo? Diversas vezes. E aí você fica incomodado de pensar, como essa pessoa ganhou? Como ela exerce esse cargo? Não, esse pensamento de como essa pessoa ganhou e exerce esse cargo, porque você entende, eu não né? Porque eu entendo também que política vem da representação. E se a gente tivesse só doutores lá, graduados e tudo mais, não seria uma boa política. Assim como não seria se tivesse só pessoas que não têm, com baixa escolaridade e tudo mais. Então eu acho que essa diversidade, a mescla, é importante. Então, eu não faço esse tipo de julgamento. Nossa, o cara não sabe nem falar e foi eleito. Não, ele representa um público que elegeu ele, daquela região onde ele mora, mas que, assim, despreparo tem demais, né? Porque eu penso assim, olha, você foi dar uma entrevista sobre determinado assunto, o mínimo que você tem que saber é ler, se informar sobre o assunto. Porque eu acho isso desrespeitoso com o telespectador, com as pessoas, né? Então, assim, olha, eu vou falar sobre determinado assunto, vá preparado para falar sobre aquilo. Não chega lá como quem não sabe nada. Né? Porque a gente não faz cama de gato também. Você vai falar de uma coisa, chega lá e pergunta outra. Não é isso. A gente avisa antes. Olha, a entrevista é dia tal e tal e tal sobre tal assunto. Então você tem que ler sobre esse assunto. É o mínimo que se espera de um representante. Mas acontece. Acontece. Eu nunca tive que deixar de ir em um compromisso importante porque fui escalado para o plantão já. Tipo um casamento, formatura... Hoje eu que escalo o povo, né? Mas já passou muitas datas sem ir. Porque quando a gente decide pela profissão do jornalismo... Tem que estar preparado. Tem que abdicar de muitas coisas. Então, por exemplo, feriadão prolongados, não tem. Porque o jornal vai continuar entrando no ar do mesmo jeito. Ano novo, né? Não Carnaval. Tem. Assim, tem escalas, uma equipe trabalha, a outra folga, mas para essa trabalhar tem que trabalhar mais, para folgar na outra. Então, assim, acontece da gente ter que abdicar. Mas eu acho, Milton, que isso é em toda a profissão, viu? Invariavelmente, você vai ter uma gravação importante que vai ter que te colocar entre a escolha, né? Eu vou no coquetel de não sei quem, eu faço a gravação que eu só posso fazer hoje por causa da agenda do entrevistado, por exemplo. Então, assim, por mais que não seja uma escala, é um compromisso. E aí a gente tem que assumir esse compromisso. Já deixou, então, de um compromisso importante? Não, vários, né? Aqui, por exemplo, a gente marcou essa entrevista umas 3 vezes. Eu considero super importante estar aqui. Mas eu tive que, às vezes, não conseguir ter que desmarcar contigo em razão de um compromisso profissional que eu tinha. Né? Eu nunca... essa eu quero saber também, Danilo, sincero. Gente, não acabou o tempo não, Gustavo? Não, essa daqui é boa, Eu nunca fui paparicado depois que virei chefe. Ganhou bombom, gente. Ganhou presentinho, plantinha. Pode falar, não precisa falar quem. Mas você sabe que quanto esse você ganhou nunca. Que a gente descobre. Esse eu vou falar, eu nunca. Sabe sério? Por quê? Eu vou falar, eu nunca. Gente, o povo da Paranaíba não é assim. Não que na Araguari seja, viu, gente? Não é. É porque também, que eu te disse, meu tio, eu entrei lá estagiário. Então, as pessoas que me viram tornar-se diretor são pessoas, meus amigos, assim. Pessoas que eu convivi com elas. Então, assim... Recentemente a Vasti esteve aqui. A Vasti é minha contemporânea. Eu, Vasti e Ellen. E a gente entrou em 2008. Ela é de muito tempo também, né? A gente entrou em 2008. Então, assim, a gente se conhece, a gente é amigo, a relação é diferente. Sim. Chegar lá com o intuito de agradar para conseguir alguma coisa, não. E até porque eles me conhecem, sabem que não vão conseguir absolutamente nada comigo com isso. Não, mas é uma relação muito boa. Não, nunca aconteceu. Uma caneca, plantas. Não, as pessoas... Mas ganham por carinho. Eu sinto que são por carinho, né? Então, por exemplo, alguém viaja e traz um mimo de uma viagem. Acontece com um amigo, trazem para outros também, não é só para mim. Com o Mas não de mudou ter sua relação depois que você virou chefe?
Alguma coisa ou outra muda, porque... Você tem que dar bronca, né? Agora. Você tem que dar bronca. E as atribuições são diferentes, então você acaba ficando um pouco mais ausente da rotina deles, porque você passa horas concentrado em planejamento, planilhas, um serviço mais burocrático. E isso causa uma parede, assim, uma ruptura. Mas, no entanto... Nas relações, não. As relações, não. Eu nunca assisti e gostei, acrescentei aqui, e gostei de um conteúdo da concorrência. Nossa, gente, é claro que eu assisto. O quê? Big Brother? Não. Big Brother nem tanto, assim, mas eu sou noveleiro. Eu já vi novela da concorrente. E assim, isso é normal. Sim, gente. Em casa, por exemplo, eu assisto Você canais fechados. sai da TV, você assiste TV? Porque se na sua casa você assiste TV? Fim de semana, não. Fim de semana, não. Eu procuro fazer qualquer outra coisa, menos ligar a televisão no fim de semana. Mas durante a semana eu assisto. E eu assisto assim, por exemplo, à noite quando eu chego em casa, às vezes eu vou jantar, preparar alguma coisa, eu ligo no noticiário, numa coisa, porque eu moro só. Então é até uma companhia assim, dentro de casa, né? A gente que mora sozinho gosta de ter uma televisão ligada para fazer aquele barulho, para não sentir tão sozinho. Então eu assisto e gosto de muita coisa que tem por aí. E não só de uma concorrente, não, de várias. De várias, né? Porque a gente é telespectador mais do que nunca, né? Então estamos dispostos a isso. Eu gosto que ele é sincero, gente. Eu sou mesmo. Agora, essa também é boa. Eu nunca fui pauta da Hora da Venenosa. Já? Já, mas pouco, viu? Porque eu dou uma... Conta o quê? Eu dou uma selecionada. Não. Você sabia que ia ser pauta ou não? Era uma brincadeira qualquer de fim de ano, assim. Tá. Aí eles brincaram com todos os apresentadores. Entendi. Eu não vou saber te explicar ao certo aqui o que era, mas era assim... tinha que adivinhar pelas características do apresentador quem que seria ele. Era uma brincadeira dessas. E aí fizeram umas coisas minhas lá, falei, meu Deus, né? Mas foi muito divertido, o pessoal de lá é um pessoal de uma alta astral, assim, gigante, e são muito criativos, eles trabalham muito com criatividade, eu adoro aquela equipe e eu gosto de participar. Tá certo. Última, gente, última. Graças a Deus, eu tô até suando aqui. Eu sempre pergunto essa para todo mundo que vem aqui, porque eu ainda vou apresentar um programa disso, gente. Eu nunca participaria de um reality show ou produziria? Produziria sim, participaria não. Participaria não? Não. Nem Masterchef? Não, porque, nossa, eu na cozinha The Voice. sou uma tragédia. Até não posso dizer que sou, que eu aprendi agora, aos 34 anos, fritar ovo com a gema mole, que já é um grande avanço. Gente. Mas até hoje eu não sabia. Enfim, Não canta. Não participaria. Eu gosto de assistir. Gosto, opino, critico o participante, acho ruim, acho bom, mas nunca me vi participando de um não. Produziria sim, eu acho que isso no campo do entretenimento, depois do jornalismo na TV aberta, vai ter que investir muito nisso no campo do entretenimento. E eu acho que mais cedo ou mais tarde, a depender da faixa horária local que as emissoras cabeça de rede forem disponibilizando para as afiliadas, vai se abrir mais espaço e a gente vai ter que caminhar também para esse futuro. Então, a gente já fez alguma coisa assim pequena em quadros do Balanço Geral, por exemplo, que eu acho que pode avançar depois para um programa. O Paulo me falou que o sonho dele era um reality, de fazer ele executando um reality com políticos. Eu falei, gente, ia ser polêmica, né? Nossa Senhora. Mas o povo ia engajar voltando de fora. Você já pensou? Nossa, coloca um da direita e um da esquerda, dessa bem fanática, raiada. Nossa Senhora, gente. Tipo a Fazenda, Deolane. O que você achou, hein? Não, tô brincando. Gente, ela é assim, né? É polêmica, eu vou dizer. Ela é muito polêmica. Você torceu pra ela, Danilo? Não. Eu assisti assim por alto, porque eu dou aula à noite, você sabe? Então, meu tempo é pouco. Eu acabo vendo mais pela Venenosa e pelas redes sociais. Mas olha os trechos que eu vi, eu falava, gente, que a mulher é meio doida. Mas é aquele tipo de gente que chama a atenção do público, que causa, assim, amores e dissabores, né? E precisa, né? E eu acho que ela é o tipo de perfil próprio de um reality show. Precisa desse tipo de tempero no programa. A participação dela foi exitosa, foi boa. Tem que levar as irmãs no próximo, viu? Diretora porque as irmãs também causaram. Você viu, né?
Pessoal, eu quero agradecer, Danilo. Foi muito bom, você é muito simpático. O pessoal falou pra mim que você era sério. Eu tava, ai meu Deus, posso brincar com ele, gente? Mas eu só fiquei com medo desse eu nunca aqui, mas passou bem. Tá vendo que foi suave? Danilo, muito obrigado, viu? Obrigado. Eu admiro muito o seu trabalho. Eu acho que é muito importante o seu trabalho na política. Muita gente não tem acesso a ouvir os políticos, né? E não se sente representado para chegar até esse político e perguntar algumas coisas. Então, eu acredito que o que você faz tem uma função social muito grande, muito importante, sabe? É verdade. E alcança muita gente. Paranaíba é uma emissora que é abraçada por toda a cidade. Eu sou professor. A gente nem teve tempo de falar de educação aqui ainda, a gente vai ter que marcar outro programa, porque nós dois aqui, ó, jornalistas, professores, temos que falar de educação, porque eu também sou apaixonado, dou aula em escola pública, sou professor do estado, que coisa boa. Estudei em escola pública, faculdade pública, e acho que a gente tem muita coisa para falar disso também, mas queria te dar os parabéns muito mesmo obrigado. pelo seu trabalho, né? Seu trabalho à frente da Paranaíba. Parabéns, viu? Muito obrigado, Milton. Eu acho que eu vou pegar só para encerrar esse gancho final que você disse, da relevância que tem falar de política na TV aberta. Recentemente eu ouvi uma declaração do prefeito Adelmo, em razão da comemoração dos 10 anos no ar do Política Cruzada. Ele mandou uma mensagem para a gente, ele dizia assim: como vocês querem formar novas lideranças se não dão espaço para as novas lideranças surgirem? Então, o Política Cruzada é um espaço para as novas lideranças também surgirem, se apresentarem, apresentar suas ideias, suas propostas, o que pensa para a vida das pessoas. Eu acho que a função principal do Política Cruzada também é essa. Eu estou muito feliz pelo seu convite, você é uma pessoa muito simpática, agradabilíssima, o programa já é um sucesso e eu desejo vida longa aí por muitos anos seguintes. Nossa prosa e o pessoal também da TV Araguari. Danilo, podemos sonhar com o Danilo político daqui a um tempo? Candidato, quem sabe? Olha, o futuro a Deus pertence, mas não está nos meus planos. Eu acho que prefiro seria continuar... um ótimo político, um prefeito, quem sabe, assim. Eu prefiro continuar por um tempo no jornalismo, mas futuro, quem sabe. Fica no ar, né, gente? Pessoal, eu quero agradecer vocês e semana que vem tem mais programa. Só um ano de programa, gente. A gente ainda tem muita coisa pela frente e, se Deus quiser, vai ser um ano de muitas coisas legais. Um beijo e todo mundo, toda quarta-feira, na TV Araguari, às 8 horas da noite.